Deus, querido Pai, muito gratos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Abençoa-nos, Senhor, em mais essa tarde. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência aqui ao tema da emancipação da alma, né? Hoje, transmissão oculta do pensamento, letargia e catalepsia. Nossa, mãe, temos assunto, hein, gente? Vamos lá. Uma boa tarde para todos, que a gente absorva bem os ensinamentos dos espíritos, porque isso facilita bastante a nossa vida aqui nesse mundo, né? Nessa questão aí, 418, ela é ainda dentro da questão dos sonhos, que ficou faltando a gente abordar na semana passada, porque não deu tempo. E se a gente passa da hora, ela não pode ser levada para o nosso programa do rádio, né? Porque é uma hora só, né? Então, às vezes, a gente quer chegar um pouco mais e terminar ali, mas aí ela tem que ser cortada, né? Então, não vale muito a pena. E ficou essa questão aqui, que às vezes a gente fica pensando assim, mas será que se eu pedir na minha prece para sonhar com alguém que eu gostaria muito de encontrar na minha emancipação pelo sono, esteja ele encarnado ou desencarnado, será que eu consigo ter essa resposta? Será que eu consigo essa bênção? Aqui nós vamos ver que, como está nesse vermelhinho aí, que nem sempre a gente consegue aquilo que a gente deseja, porque nós temos que merecer aquilo ali, por alguma razão, né? Se ainda não estivermos preparados para esse encontro ou para receber determinada notícia, não vai acontecer. É aquilo que nós comentamos numa das nossas conversas a respeito disso. Às vezes, aquilo que a gente deseja não está ainda na permissão de Deus para que aconteça. Aí a gente fala assim, mas porque eu não estou merecendo isso? Porque eu não estou bem ainda, eu não sou uma pessoa boa? Não é nem questão de não estar merecendo por não ser uma pessoa boa, não é isso. Às vezes, esse merecimento, ele está ligado à nossa capacidade de compreender também aquilo ali. Às vezes, a gente ainda não está nesse patamar aí de compreender bem e vai complicar a nossa vida, vai nos atrapalhar, vai nos causar um impacto que pode nos trazer sofrimento. Então, se nós pedimos para encontrar alguém que está desencarnado, e a gente gostaria de sonhar com essa pessoa, gostaria de visitar essa pessoa, essa alma, né, que não é um homem agora, porque o homem é a tríplice, né, espírito, perispírito e corpo. Então, a gente gostaria de visitar esse espírito querido que está na dimensão espiritual. Mas se ele não estiver numa condição muito boa ainda, a gente vai sofrer com isso, a gente vai ver e vai sofrer. Então, é nesse sentido que a gente, às vezes, não pode ser atendido em determinados pedidos que a gente faz. Não é só porque a gente não merece, porque a gente não é bom, não é isso. A gente não está ainda em condições de saber, ou então faz parte da nossa aprovação, da nossa expiação, estarmos temporariamente afastados daquela alma querida, por alguma razão que a gente vai saber lá para frente, quando desencarnarmos também. Então, nessa questão 418, Kardec pergunta, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? E olha como eles respondem essa questão. Como espírito, pode certamente vê-la,
e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova, acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Então, se for para essa pessoa uma provação ou uma expiação, acreditar, né, que ele esteja nesta ou naquela condição, sem ter certeza da situação real dele, a gente não vai conseguir saber isso, porque faz parte aí da nossa provação e da nossa expiação. Por isso, os espíritos responderam assim: se não lhe for imposto como prova acreditar na morte do amigo. Pode ser que que seja uma provação e uma expiação a gente acreditar que aquela criatura está morta, que aquele amigo está morto. Aí nós não vamos ter essa comprovação. E pode acontecer também de, emancipado pelo corpo, a gente se encontrar com esse amigo na espiritualidade, ele ainda é encarnado. Lembra que a gente comentou aqui que o espírito encarnado, quando ele se emancipa pelo sono do corpo, ele leva no perispírito um rastro luminoso, que nada mais é do que uma energia eletromagnética que o seu perispírito carrega, porque ele está ligado ao corpo. O espírito desencarnado não tem esse rastro luminoso, porque ele não tem nada a ver com a evolução da alma. Vamos fazer essa diferenciação aqui. Não é porque às vezes a gente fala assim: apareceu como Cristo na transfiguração, quando se fez visível no seu corpo espiritual para os discípulos, ele resplandecia em luz. Mas não é isso, não é essa luz que a gente está falando, que o espírito encarnado carrega no seu perispírito esse rastro luminoso. Esse rastro luminoso, ele é material, ele pertence ao corpo. As partículas eletromagnéticas do perispírito ligado ao corpo. Então não é aquela resplandecência luminosa que os espíritos elevados e superiores têm quando se fazem visíveis através do perispírito. Não é aquela. Aquela é deles. Eles não têm corpos, não está ligado isso à energia da matéria, e sim deles, a luminosidade da alma. Então, isso é coisa completamente diferente daquela outra. Então, pode até acontecer que esses amigos se encontrem na dimensão espiritual, emancipados pelo corpo, os dois ainda encarnados, e ao despertar, não lhe fique nenhuma lembrança desse encontro. Se ele não estiver merecendo, se ele ainda tiver, por uma provação e uma expiação, que acreditar que ele morreu. Então, tudo o que acontece vai depender das necessidades evolutivas da alma, né? Do merecimento aí, no caso, do mérito que esse espírito já tenha, para que ele possa visitar os seus afetos e lembrar dessa visita. Ainda que ele visite e esse afeto não esteja muito bem, ele já tem evolução o suficiente para não se impactar com isso, para entender que faz parte desse processo todo. Não é? Porque quando as pessoas falam assim: eu fui visitar, eu visitei um afeto meu, mas ele está no umbral. Isso aí, gente, isso dá uma impressão que existe um lugar onde as almas sofredoras ficam. Não é isso. Na dimensão espiritual não existem essas coisas, essas regiões como tem na Terra. A Terra tem isso. Tem essas regiões. Na espiritualidade, isso é formado pelo pensamento desses espíritos que se reúnem e plasmam o seu pensamento, que é parecido um com o outro, acabam formando cenários.
ali. Então, estar no umbral significa que o espírito ainda não está em condições de ter completo conhecimento da sua situação. Ele está lá, ele está aqui, ele não passou ainda, ele não entendeu que ele está desencarnado, que ele agora precisa seguir outro rumo na vida dele, que a sua vida vai continuar de forma diferente e não como aquela que ele tinha aqui. Então, os espíritos que ainda não compreenderam isso, costuma-se dizer que eles estão no umbral. O que é um umbral? Para nós, o que é um umbral aqui, na nossa linguagem, né? Se a gente for procurar no dicionário, umbral é passagem, é aquele pedacinho da janela, é aquele pedacinho que a gente coloca ali na porta, umbral da porta, umbral da janela, é a divisãozinha, é a passagem da porta, da janela, é aquilo ali. Então, é uma metáfora, né? É uma alegoria. Está no umbral porque ele não sabe, ele nem está na dimensão espiritual e ele nem está encarnado. Ele está ali no umbral, ele está naquela passagem. Ele não completou ainda a sua passagem para a dimensão espiritual. Ele ainda está, digamos assim, no veículo, ele ainda está seguindo. Ele ainda não entendeu que ele não está, aí ele fica procurando a vida dele do jeito que ele tinha, né? O espírito fica querendo suprir necessidades físicas que ele não tem mais. Ele não tem que beber água, ele não tem que comer. Por quê? Porque isso tudo é uma necessidade orgânica, ele não tem mais órgãos. O perispírito não tem órgão. Ele não tem aparelho digestivo para ele ter fome e digerir alimentos. Não é nada disso. Então, mas eu li que eles comem, que eles bebem. Não é assim. É por isso que a gente fala que codificação espírita nos ensina a compreender tudo que a gente lê. A codificação de Kardec. É ali que a gente aprende doutrina espírita. No livro dos médiuns, tem a explicação para isso tudo. No laboratório da dimensão espiritual, o laboratório do mundo invisível. Aquela alma que está nesse umbral, digamos assim, que ela está nessa passagem ainda, ela tem necessidades? Não, necessidade não, mas ela tem o desejo. Necessidade gera função no corpo, né? Tipo, se eu estou com fome, eu tenho necessidade de comer. Se eu não comer, eu vou me sentir mal. Eu posso ter enxaqueca, posso ter uma dor no estômago, um desequilíbrio intestinal. Eu preciso de alimento. Nós precisamos de água. Se a gente fica sem água durante um tempo, o nosso sangue engrossa. A gente tem embolia e morre. Precisamos de água. Nós não vivemos sem água, porque nós temos um organismo que precisa disso para viver. Né? Então, nós precisamos do alimento. Então, isso é necessidade. Necessidade causada pelas funções orgânicas. Agora, necessidade é diferente de desejo. Eu posso, de repente, estar bem satisfeita, ter almoçado e estar muito satisfeita e ter vontade de comer uma sobremesa. Eu tenho uma coisa engraçada que uma amiga minha falou assim, gente, foi uma coisa tão engraçada aquilo. Elas estavam numa festa junina. Eu lembro disso, começo a rir, porque foi engraçada a situação. Eu não presenciei, mas eu visualizo, quando as pessoas me contam as coisas, eu fico fazendo a cena.
Fico lembrando, mas ela falou, foi muito engraçado. Ela já tinha comido tanto, ela já estava tão cheia, essa amiga contando. Ela já estava que ela não aguentava mais. Aí ela falou assim, ai meu Deus do céu, acho que eu comi muito. Aí passou esta amiga com uma vasilhinha e falou assim, gente, mas essa canjica está tão gostosa. Ela, canjica? Saiu correndo para pegar. Ela não aguentava mais comer nada. Ela estava com necessidade de alimentar, não, ela estava só com vontade. Isso é a alma. A alma, ela tem vontade, ela não tem necessidade, porque necessidade precisa de organismo, não é? Precisa, a necessidade gera ali a função, que é de nutrir. O espírito não tem isso. Então, o que ocorre? O espírito fica desequilibrado, ele entra, né, num estado assim, instável. Então, aqueles que cuidam desses espíritos podem, através de uma interferência fluídica, que é normal isso acontecer, de passes, de tratamento, fazer com que ele imagine que ele esteja ingerindo alguma coisa. Né? Por isso que ele fala, não, eu comi e fiquei bem. Não comeu nada, porque não tem função, não tem órgão. Então, o umbral é isso, é aquela passagem que ainda não aconteceu para o espírito entrar na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, em que ele vai ali, sim, ele já entendeu que ele é um espírito, está desencarnado, que ele está na dimensão espiritual, que ele está na casa dele, que é o universo, vai se preparar, vai fazer um balanço da vida que levou, vai se preparar para, então, reencarnar. Então, nesse período aí, nós encontramos com os nossos conhecidos, com os nossos afetos, se o espírito encarnado tiver condições para isso. Se não, ele pode até encontrar e não vai lembrar, porque faz parte da aprovação dele isso. É exatamente essa resposta aí. Caso, né, ele não tenha essa necessidade aí, ele pode lembrar. Então, olha só, como espírito pode certamente vê-la e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Sim, aí ele vai acordar. Então, se não foi imposto isso aqui por uma necessidade, né, que ele acredite que o amigo esteja morto, ele vai despertar pela manhã, vai falar assim, nossa, eu sonhei com fulano, eu achava que ele estava até desencarnado pelo tempo que tem que a gente não se vê, mas eu tenho certeza que não está, que ele está vivo. Ele vai acordar com essa intuição, porque não, ele pode, né? Aquela alma já tem essa permissão. Então, nem tudo que a gente pede, a gente pode ter. Às vezes não é conveniente, ou para nossa segurança, né? Porque há pouco tempo também uma pessoa me contou um sonho que teve com uma pessoa querida desencarnada e acordou desesperada porque a pessoa estava muito mal. Estava muito mal, estava desesperada. Eu falei assim, olha só, ou você viu a situação que essa alma está, ou então você criou isso na sua mente de preocupação que ela esteja dessa forma, pelo temperamento que ela tinha, pela maneira que você conhecia, né, da sua situação. Então pode ser que você tenha criado isso na sua preocupação. Como a gente já estudou os sonhos aqui, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Ou então ela viu a situação real da alma. Essa coisa de que descansou, isso é uma bobagem, gente. Ninguém descansa quando morre, não. Morre o corpo, a alma se liberta. Ela está voltando para casa com toda a liberdade, toda não, com as liberdades que lhe são permitidas ainda. Então ela vai prestar conta para a consciência dela. Ela tem muita coisa para prestar conta, né, dos talentos que ela dispensou, aproveitou pouco. Então tudo isso não dá descanso para a alma, não. A alma vai ter que dar conta aí. É como aquele trabalhador que foi fazer um curso aí
numa universidade fora do país dele, que teve lá, né, até o estudo pago por uma empresa. Aí quando volta, fulano, o que você aprendeu lá, o que você fez, o que você trouxe de novidade, presta conta aí. Né? É isso. Então, nós, ao reencarnarmos, a gente tem as tarefas para cumprir aqui. Ninguém reencarna sem tarefa para cumprir. E a gente tem que dar conta dela quando a gente volta. Então, esse negócio de que morreu, descansou, coisa nenhuma. A gente vai prestar conta, a gente vai ter que prestar conta para a consciência do que fez, do que não fez, do que devia ter feito, o mal que fez, o bem que deixou de fazer, cujo mal teve origem desse bem que ele não fez. Isso tudo vem. Então, é melhor que a gente tente viver a nossa vida aí, aproveitando o máximo que a gente pode da nossa capacidade, né, dos talentos que a gente tem, dar conta, porque tem muita coisa aí que a gente depois vai ter que prestar, né, conta. Aqui nós temos a transmissão oculta do pensamento. Qual a razão por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Eles respondem: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Então é aquela transmissão oculta que ele não está vendo que está transmitindo, mas ele também está. Quando nós pensamos, por isso a nossa responsabilidade ao pensar é muito grande. É muito grande, porque ninguém consegue apagar um pensamento. Ninguém consegue apagar um pensamento. Aí a pessoa fala assim: mas se eu escrevo alguma coisa, eu apago, ninguém leu. Ora, mas antes de você escrever, você já pensou? Porque o pensamento alicerça todas as atividades da alma no mundo. Então, tudo que você exterioriza de alguma forma já foi pensado. Inclusive, o que você não exteriorizou, você pensou, aquilo está espalhado no universo. Aquelas ideias estão espalhadas no universo. Se você descobriu alguma coisa, ainda que tenha sido descoberto por você mesmo, você descobriu, pensou, os pensamentos estão aí em torno de você, se espalhando no universo. E outras mentes ligadas a esse assunto, que se interessam por isso, estarão atraindo esse pensamento para elas. Então, aquilo que você descobre aqui, lá no outro continente, tem alguém recebendo o seu pensamento lá. Ah, será? Não, muito mais que isso. No universo inteiro. Em outras galáxias, porque nós não pertencemos à Terra. Nós somos a força viva. Não é da Terra, é do universo. Nós somos as inteligências do universo. Então, o que nós pensamos, nós espalhamos para o universo. Quando a gente fala que a prece tem força, muita força. A prece de uma pessoa tem força para o universo. Tem. Por quê? Porque quando você faz essa prece, você libera aquela energia boa, essa energia boa vai se somando a outras energias tão boas quanto e vão se espalhando pelo universo. Então, o mal, ele não pode nunca dizer que ele impera em algum espaço que seja, se tiver uma pessoa de bem, que não comunga com as ideias do mal. Ele não pode dizer que ele impera, porque aquela pessoa de bem, ela espalha energia boa para o universo. Olha, isso é muito grande, é muito grande. A prece, ela tem essa força. Porque quando você entra em prece, você libera fluidos bons que vão se somatizar a outros e vão criar uma cadeia linda de boas vibrações.
Então, é muito importante isso, né? Então, aí é assim que acontece a transmissão oculta do pensamento. Os espíritos pensam, onde quer que tenha alguém também ligado com esses pensamentos, vão atraí-lo e vão transmitir para outro, para outro, para outro, sem que a gente saiba que isso está acontecendo. Mas está, né? Comentário de Kardec. Nosso espírito revela, sim, muitas vezes a outros espíritos e a nossa revelia, porque a gente não fica sabendo, não é nem por intenção que isso ocorre, aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Então, seja para o bem ou para o mal, o que está nos preocupando, né? Se eu sou uma pessoa que eu estou com medo, sou medrosa, eu vivo com medo das coisas, aquele medo, eu vou contagiar outras pessoas com aquele medo. Porque os meus pensamentos são de pânico e de medo que eu vou liberar. Outras pessoas também que estiverem assim vão captar isso aí. E vão entrar também nessa mesma vibração. Olha a nossa responsabilidade ao pensar. Nós podemos causar problemas muito sérios com o nosso pensamento ruim e também podemos realizar proezas de bondade, de solidariedade com os nossos pensamentos bons. Então, a gente precisa entender que nós somos a força viva do universo e o nosso pensamento é a própria alma. Onde está o nosso pensamento, a alma ali estará. No seu perispírito, do que nós estamos trabalhando aqui e aprendendo é a emancipação da alma do corpo físico. O corpo físico é uma roupa. Ele apenas é um instrumento, mas não é ele que pensa. Então, quando nós estivermos um pouquinho mais para frente, aí nós vamos ver a importância disso e a veracidade disso aí. Quando a gente for estudar a dupla vista, os estáticos, o corpo está lá parado, fazendo nada. Né? Porque a alma se transporta. Ela se transporta e ela vai para onde ela se projeta por uma necessidade que ela tenha. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Olha o que eles respondem, a gente vai entender bem. Ó. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. É mais difícil. A alma liberta do corpo físico, emancipada pelo sono, é mais fácil para ela fazer uma visita. O Divaldo conta uma coisa engraçada, porque Divaldo, ele sempre falou que ele sempre foi muito impressionado com as coisas, né? Ele foi para a África e lá ele começou a ter uma febre. Ele começou a entrar em pânico. Vocês estão pensando que espírita não tem medo? Não entra em pânico? O Chico Xavier, num avião que estava passando por uma turbulência, começou a gritar: valha-me, Nossa Senhora! Todo mundo ficou assustado, falou: gente, vai cair mesmo, porque se o Chico está gritando, né? Aí o guia espiritual apareceu para ele: Chico, se comporta. Ele falou: não, mas o avião vai cair. Ele falou: mas aí a gente vai morrer. E daí, morra com dignidade. Né? Foi o que o espírito falou para ele. Então, ele contava isso e ria, né? Porque realmente, gente, nós temos um instinto de conservação muito forte. A gente sabe que a gente vai continuar vivendo, que a vida não acaba, mas quem é que quer receber uma notícia de morte iminente e pular de alegria com isso? Só se for doido, né? Porque ninguém faz isso, a gente fica triste. Né? Por mais conhecedor que seja, que a vida continue e tudo, nós temos um instinto de conservação que nos prende nesse mundo, porque a gente precisa dessa experiência para evoluir. Então não quer sair daqui.
Né? Ah, mas morrer não dói. Bom, o fenômeno da morte não dói, não, mas a preocupação com ela dói, a doença que nos leva dói. Né? Não é o fenômeno em si, mas a situação toda. Né? E a gente quer continuar aqui o tempo que puder, para poder melhorar ainda mais a nossa condição para a gente retornar. Então, o Divaldo, lá na África, começou a ter uma febre na África. Ela tem muitas doenças exóticas, diferentes das nossas. Daqui ele começou a achar que ele já tinha pego um negócio brabo lá e que ia desencarnar, né? Aí, ele, nas preces que ele fez, ele pediu ajuda ao Chico Xavier. Aí, de manhã, toca o telefone, era ele, o Chico, para falar com o Divaldo. Fica tranquilo, meu amigo. Você só tem uma gripinha, aquelas que você costuma ter mesmo. Você não tem nada, não. Eu estive aí, ó, olhei, você está ótimo, você não tem problema nenhum. Pode ser que você não vai desencarnar agora, não, que você ainda não merece, não. Tá? Então, olha só, ele se emancipou e foi lá. Né? Se ele tivesse no estado de vigília, ele teria essa dificuldade. Iria. Aí o corpo tinha que ficar paradinho lá. Poderia nem estar dormindo, mas ia ficar paradinho. E o próprio pensamento também. Por quê? É a alma que pensa. Se você quer incorporar o seu pensamento a alguém, aquele corpo vai ficar estático ali. Quando você é como você olha para a pessoa, você fala assim: ei, fulano, aterriza aí. Seu pensamento não está ali. Se o seu pensamento não está ali, a alma está emancipada também. Que é ela que pensa. Ué, como é que pode separar a alma do pensamento? Isso não existe. Né? É a alma que pensa. Alguns estudiosos dizem que a alma que o pensamento faz parte do corpo físico, como a bílis, do fígado, né? Nada disso. O pensamento é a alma, é a própria alma, é a alma que pensa, não é o corpo. Então acontece isso. Aí o corpo está lá paradinho, parece que a pessoa está dormindo de olho aberto, mas é que ela está em outro lugar, com o pensamento dela em outro lugar. Então, se o corpo estiver acordado, ela tem mais dificuldade para poder transmitir o seu pensamento diretamente no momento que ela quer. Mas é possível, sim, mas a dificuldade fica maior. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes, instantaneamente, olha só, esse instantaneamente é importante, que é o mesmo momento, né? O mesmo pensamento. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Às vezes acontece uma coisa bobinha, né? Simples, coisa simples. Quando a gente está numa conversa assim, vem um pensamento na sua cabeça, aí você fala o outro: fulano tirou da minha cabeça isso? Estava aqui, eu ia dizer isso. Né? Mas é porque elas receberam juntas aquilo ali. São almas que pensam mais ou menos igual. Então os pensamentos vêm para as duas da mesma forma, inspirado por alguma coisa que esteja aí, né, no universo, porque os nossos pensamentos são lançados no fluido cósmico. Comentário de Kardec. Há entre os espíritos afins uma comunicação de pensamentos permitindo que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. São pessoas que conversam telepaticamente uma com a outra. Né? Não precisam da palavra. Elas conseguem ver o pensamento da outra pessoa. São almas afins, pessoas, espíritos afinizados, e não enganadores, prestidigitadores, essas coisas que ficam tentando adivinhar o que o outro está pensando, por coisas que ele já viu, né, que ele já tomou conhecimento, e que é o que tem acontecido muito por aí. Mas, na verdade, precisam ser espíritos afinizados para que tenham essa facilidade de ver, pensar o que o outro está pensando. Aqui é muito interessante, não é muito grande isso aqui, tanto que dá tempo da gente analisar
esses fenômenos da letargia, da catalepsia e da morte aparente. Vocês estão vendo que essa questão da emancipação da alma vai seguindo, né, aquilo que a gente falou na semana passada. A emancipação, o fenômeno da emancipação, ele vai se intensificando e se revelando mais intenso mesmo a cada situação que possa aparecer em determinadas pessoas, que não é todo mundo que tem todos. Mas não vou trazer agora nenhum exemplo que tem dentro da literatura, né? Dentro da codificação da Revista Espírita, porque a maioria deles estão conectados. Não estou falando dos sonhos, mas, por exemplo, uma pessoa que costuma ter o fenômeno da catalepsia, normalmente ela também tem a dupla vista. Ela também entra em êxtase. Então, não é só a catalepsia ou a letargia, vem outros juntos. Então, quando a gente estudar todos esses fenômenos, a gente entender todos, aí nós vamos pegar alguns casos da Revista Espírita e analisar quando eles acontecem mesmo, né? Então, vamos ver. Letargia, catalepsia, morte aparente. E não é muito o que a gente está acostumado a ouvir, o que muitas pessoas pensam, não. Olha só, 422. Os letárgicos e os catalépticos ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Eles respondem, não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Então, quando uma pessoa está num desses fenômenos aí, ela não pode se... Perdão. Não é na letargia, não. A catalepsia permite, a letargia que não. Mas aqui, como foi uma pergunta no geral, coloca-se assim, a percepção não é pelos olhos do corpo, nem pelos ouvidos materiais, não é. É pelo espírito, porque o organismo não pode, o corpo não pode se comunicar com a alma naquele momento. Aí, daí, pelo fato do espírito não poder se comunicar com o corpo dele, é que os fenômenos acontecem. A gente não vai tratar hoje, mas o sonâmbulo, por exemplo. O sonâmbulo, ele usa o próprio corpo. Então, o corpo dele não está vendo nem olhando o que está acontecendo no fenômeno do sonambulismo, não está sendo registrado pelo corpo. Tanto que as pessoas falam assim, não pode acordar um sonâmbulo, que ele pode até morrer. Já ouvi essa frase aí. Você não consegue acordar um sonâmbulo. Você não consegue acordar, ele não te ouve. Porque o corpo não registra nada pelo ouvido. Ele não vai te ouvir, não adianta falar com o sonâmbulo. Ele não vai te ouvir. A gente vai chegar nesse estudo e a gente vai ver o que tem que fazer então. Leva ele de volta para a cama, bota ele lá para ele dormir. Carrega ele, ele vai. Não chama, ele não vai acordar. Porque ele não te ouve, ele não registra. Porque a própria alma é que faz uso do corpo como se fosse de um médium, de outro corpo. E a gente vai ver por que isso acontece, mas não temos todas as explicações também. Olha aqui a pergunta que desdobra a 422. Ó. Por que não pode se comunicar? Garanto que muitos de vocês estavam se perguntando isso aí. Na hora que a gente pegou a 422, Kardec fez tudo que a gente queria. Todas as perguntas que a gente queria. Então, a outra é essa. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que o faz, eles dizem não, é pelo espírito, mas o espírito está consciente.
mas não pode se comunicar. Garanto que estava todo mundo aí, mas por que não pode? Pois é, Kardec perguntou, por que não pode? Então vamos lá, ó. O estado do corpo se opõe a isso. O estado do corpo não registra, ele se opõe a esse registro. Ele não absorve, a gente não sabe explicar por quê. Os espíritos dizem que é um fenômeno que não tem explicação. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. Tá vendo? O corpo não está funcionando em conformidade com a alma. O corpo está funcionando as funções dele, que ele tem quando a alma se emancipa e o corpo está dormindo. O corpo que está lá dormindo está respirando, a circulação está se fazendo, tudo direitinho, que isso aí é o princípio vital, é um mecanismo. E ele está encarnado, o espírito está encarnado, comandando aquilo tudo, mas não diretamente, o corpo está lá na função dele. Então ele continua assim, mas ele não está registrando nada que acontece com a alma nesse momento. Então nesse momento, quando nós temos, por exemplo, uma criança muito agitada, até um adulto muito teimoso, muito arisco, muito rebelde, né? Até um adolescente. É importante podermos conversar quando o corpo está dormindo. Assim que ele dorme, a gente pode conversar com ele. Porque aquela alma vai registrar aquilo que você está falando sem a imposição do corpo. O corpo não vai participar disso. Então, conversando diretamente com a alma. É como a gente pode fazer, os espíritos, inclusive, recomendam isso, né? Para que a gente possa se dirigir mais diretamente para aquela alma, sem a interferência do corpo. Então, o corpo não se comunica com o espírito nesse momento e o espírito com o corpo. É por isso que esses fenômenos acontecem. Eles acontecem pela emancipação da alma. O estado, então, do corpo se opõe a isso. O corpo está lá fazendo a função dele, não está registrando, ele se opõe. Então, esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem algo, né, alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. Então, o espírito está atuando fora do corpo e o corpo está lá fazendo as funções dele, né? Agora, nós vamos ver essa diferença que muita gente diz, costuma falar assim, fulano sofria de catalepsia, foi enterrado vivo. Não era catalepsia, porque a catalepsia não dá aparência de morte. Os espíritos dizem isso. Então, olha só. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente, do corpo. Preste atenção nos detalhes, nas palavras. Eu devia ter grifado. Inteiramente, por completo, tá? Inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte, voltar a ele em seguida. Então, essas palavras são importantes no questionamento. Inteiramente e todas. Olha como que faz diferença se elas saírem daí, né? Na letargia, o corpo não está morto. Não está morto. Por isso pode voltar. Porque se morrer, não volta. Pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais.
Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. De vez em quando aparece lá no Facebook, né? Acordou, o morto acordou dentro do caixão no velório. Hoje mesmo, ontem eu recebi uma mensagenzinha dessa de uma senhora que acordou durante o velório dela. Aí, ressuscitou, voltou à vida. Nada disso. Apenas essa senhora estava letárgica. Ela sofreu um processo, um fenômeno da letargia. Como Lázaro. Na história que Jesus ressuscitou Lázaro. Aí há quem diga que, nossa, mas Lázaro estava mortinho. Mortinho. Ele já estava até em decomposição. E vocês acham que uma pessoa viva não pode ter decomposição da matéria? Claro que pode. Se ela está muito doente, ela está com órgãos ainda funcionando ali, ela está viva. Mas, muitas vezes, a circulação, o sangue não chega às extremidades, começa a apodrecer. Fica podre, né? E começa a dar feridas por conta do apodrecimento mesmo da carne. E a pessoa está viva. Então, isso pode ter acontecido com Lázaro? Pode. Lázaro estava letárgico e Jesus sabia disso. Ah, mas para Deus nada é impossível. Não, não é, mas Deus precisa derrogar a própria lei para mostrar o seu poder. Ah, não vamos voltar num assunto desse, num pensamento desse, que isso aí é... Nossa, isso aí é da Idade Média, né? Claro que Deus não precisa disso. Deus não precisa. Assim como aquele que faz uma obra de arte linda, maravilhosa, ou constrói uma coisa, ele não precisa quebrar aquilo, destruir aquilo e fazer de novo para provar que foi ele. Ele vai provar a sua grandeza pelo funcionamento daquilo que ele fez, da beleza do que ele criou, do funcionamento perfeito que ele fez, né? Então Deus não tem que provar isso, né? Então não vai fazer isso. Ah, mas ele não pode trazer um corpo morto à vida? Pode, porque Deus pode tudo, ele é o Criador. Mas por que ele vai fazer isso? Né? Qual a utilidade disso? Provar o poder dele? Olha para o universo e prova. Olha para o universo, foi você que fez? Conhece alguém que pode ter feito? Então não, né? Então alguma inteligência suprema criou. Então ali está o poder dele. Ele não precisa derrogar as próprias leis, né? Então Lázaro não estava morto. Lázaro estava letárgico. Assim como muitas pessoas na história, muitos personagens que depois, quando foram fazer exumação, que o corpo estava virado, estava de bruço, estava todo arranhado, estava letárgico. Estava letárgico, não estava morto. Senão não volta à vida, é o que está aqui. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente. Olha a pergunta de Kardec. O fenômeno da morte não aconteceu. Olha aqui, ó. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar, ó, os laços a se romperem. Quer dizer, ele não falou laços rompidos. Ele falou laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Aí olha o que eles respondem. Sim, sem dúvida. E disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Então, se aquela pessoa não tem que desencarnar,
vai aparecer alguém que vai auxiliar, que vai fazer alguma coisa e ela não vai morrer. Ah, mas e se tiver na hora? Olha, essa questão de hora, eu não vou levar isso aqui agora à discussão, porque senão a gente não termina, e eu quero terminar. Mas, gente, não é horário marcado não, tá? 7 horas, 22 minutos, 30 segundos para a pessoa morrer. Não é assim, não. Não é dessa maneira. Quando a gente fala em hora, é período de tempo. Se aquela alma não tiver que morrer naquele momento, ela vai receber um recurso que vai fortalecer a sua organização, que vai poder gerar princípio vital, se juntar com o que ela está recebendo pelo magnetismo, pelo passe, e vai dar tudo certo para ela. Ela não vai morrer. Isso aqui, sem dúvida. Mas isso, ó, laços a se romperem. Porque se os laços estiverem rompidos, não tem a menor possibilidade de voltar. Kardec diz, aqui ele faz a diferença entre catalepsia e letargia. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Ninguém sabe por que isso acontece. Ela pode ser provocada? Pode, mas não se sabe por que isso acontece naturalmente. Então, Kardec que diz, ó, por uma causa, essa perda momentânea de sensibilidade e do movimento é feito por uma causa fisiológica ainda inexplicada. É devido a isso. Não se sabe por que isso acontece. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E ela é sempre natural. Ela é sempre natural. Alguns monges, algumas pessoas treinam isso e elas provocam em si mesmo essa letargia. E parece que estão mortos e não estão. E podem ficar muito tempo assim. Mas vão voltar. Vão voltar porque não estão desencarnados, né? Já na catalepsia, ó, na catalepsia, a suspensão das forças é, ó, localizada. E pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre, ó, para se manifestar. Aí ele se comunica. Tá vendo? Essa inteligência se manifesta e se comunica. Por quê? Porque ela é localizada, o que não permite confundi-la com a morte. É, às vezes, espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Isso é muito comum, a gente percebe isso às vezes em nós. Quando a gente está fazendo alguma coisa, que a gente se corta, que a gente se machuca, e a gente está em atividade por uma necessidade muito grande, você não sente a dor. Parece que você não sente nada. Eu me lembro muito de um caso, isso já tem muitos anos, um acidente com um ônibus. Um acidente muito feio, aconteceram óbitos desse acidente, muita gente ferida, muita coisa. Tinha um bombeiro neste ônibus, viajando nesse ônibus. Um soldado do bombeiro. Então, quando aconteceu, eles viu aquela coisa toda, e ele era treinado para tudo isso, né? Ele começou a ajudar. E instruir um, instruir outro, pegava outro, salvava um outro. E começou a ajudar e fazer tudo o que ele podia, porque ele achava que ele estava muito bem, porque ele não estava sentindo absolutamente nada. Ele salvou muita gente. Depois que tudo se acalmou, que quem podia ser salvo foi, quem foi a óbito, né? Foi resgatado, aquela coisa toda. Ali, ele começou a ficar muito pálido
E os outros paramédicos que ali estavam, né, começaram a observar: você está se sentindo bem? Ele falou assim: não. Nesse momento ele afrouxou estava em pé, ele sentou e tudo, e foi caindo. Hemorragia interna, órgãos rompidos no acidente, e ele não sentia nada. Então, olha só, o tempo que ele precisava para socorrer, estava na hora dele partir? Estava. Mas antes disso, ele podia ser muito útil. Então, por uma causa inexplicada, ou quem sabe até por ação dos próprios espíritos que ali estavam auxiliando e sabiam que ele podia auxiliar, fizeram essa sustentação nele, bloquearam a dor, né? E fizeram, quem sabe, ali um trabalho dentro dele mesmo para que aquilo fosse atrasado, aquele processo todo, para que ele pudesse ajudar e salvar quem não tinha que morrer. E depois ele foi o último a partir, quando esfriou tudo, é que ele viu, né, que ele se sentiu mal e ele estava muito doente. Quer dizer, ele teve catalepsia ali, esse bombeiro. Então, ele foi localizado, eles bloquearam a situação, fizeram ali uma analgesia para ele, né? Uma hemostasia para ele, e ele então pôde fazer o serviço que ainda ele podia fazer antes dele partir. Então, olha que coisa bonita para ele isso aí, né? Então, essa alma, quando saiu daquele corpo, deve ter se sentido muito feliz, né? Quantos bônus essa alma não ganhou ali, que ele tratou logo de ver, ele não se preocupou com ele, ele não se preocupou em saber se ele estava ferido ou não, todo mundo morrendo ali, ele tratou de cuidar. Então, olha a beleza disso aí, né? Então, a gente vê que os espíritos fazem tudo, né, que podem para nos socorrer e para nos ajudar. Naquele momento crucial, era o momento dele, mas ele ainda podia fazer muito por alguém. Então, a gente vê, olha, a catalepsia, ela acontece de forma localizada. Então, ela não tem aparência de morte. O cataléptico nunca vai ser enterrado vivo. Eu, quando era criança, morria de medo de ser cataléptica e ser enterrada viva. Mas nunca vai ser. Agora, letargia, sim. A letargia é que dá as aparências da morte. E a catalepsia, não. Agora, por que o corpo fica insensível? Isso são causas inexplicáveis ainda. Mas nós provocamos isso em nós. E não se sabe explicar por quê. E por uma ação também magnética, por uma necessidade, isso também pode acontecer conosco. E a gente ficar insensível em determinada parte do corpo. Não é a mesma coisa que anestesia, não. É diferente, tá? A anestesia não provoca catalepsia no órgão que está sendo, não é isso. Ali existe, porque na anestesia houve apenas um bloqueio da sensibilidade. E na catalepsia não é um bloqueio. Perde a sensibilidade por um tempo aquele órgão. Não é um bloqueio. Ela perdeu. Os filamentos nervosos do perispírito não acionam aqueles nervos. É diferente da anestesia. Não vamos confundir aí anestesia com catalepsia, não. A anestesia é um bloqueio e a catalepsia é uma perda temporária, mas é uma perda da sensibilidade naquele órgão e naquele local. Então, que nós continuemos a estudar. Olha, isso aí a gente vai vendo que a emancipação, ela vai caminhando e se intensificando. Então, nós vamos ter sonambulismo na próxima reunião. O sonambulismo é uma intensidade a mais dessa emancipação. O espírito se utiliza do próprio corpo para realizar alguma coisa, sem a percepção do organismo físico. A gente adianta alguma coisa só nesse ponto. Quem tem sonâmbulos em casa, coloquem grades nas janelas, tirem chaves das portas, porque o espírito não
tem noção do perigo para o corpo físico. E ele pode perder, o corpo pode morrer numa ação, se ele cair de uma janela, se ele sair um carro atropelar. Porque ele não vê isso. A alma está ali, mas ela não está o corpo está andando, mas não está registrando nada. E a alma não morre. A alma não é atropelada, a alma não morre. Então ela não consegue fazer essa ligação. Então quem tem alguém que tem esse fenômeno em casa, tenha atenção. Grade em janela, chave fora da porta. Porque acontece, eu até saber disso aí, eu corria, andava atrás do meu irmão na rua para pegar ele, para botar ele em casa de novo, porque ele saía. E eu não morava junto nessa época, né, que isso estava acontecendo. Um dia eu estava lá, eu vi a situação, não conhecia nada disso, ainda não era espírita nessa época. Mas eu falei, mãe, que de Benito? Ué, tá dormindo? Eu falei, tá não. Aí a gente viu a porta aberta, quando eu fui ver, ele estava longe, aí eu fui atrás para buscar. Então, muito cuidado, tá? Semana que vem, o assunto será sonambulismo. Muita paz para todos, que a gente continue estudando a doutrina.